E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro. Olha, neste conteúdo de agora, nós temos temas importantes para tratar, para conversar sobre a possível saída do Júnior Santos para o Atlético Mineiro. Quero conversar com vocês também sobre o lateral esquerdo, cuiabano. Pode estar indo para o futebol turco. Quero falar também sobre a proposta que o Botafogo enviou para um jogador do Atlético Mineiro, o Alisson. Ponta direita, promissor, bom de bola. Quero conversar sobre esses jogadores com vocês. E para fechar, claro, a gente vai trazer aqui as notas dos jogadores. O Botafogo venceu ontem a equipe da Portuguesa por 2-0 na segunda rodada do Campeonato Carioca. Quem foi o craque, quem foi a baranga? Vamos dar as notas aos jogadores, falar um pouquinho sobre essa vitória do Botafogo. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, eu já abro conversando com vocês sobre o Júnior Santos. Ontem eu fiz uma live aqui no canal, todas as terças e quintas tem lives aqui no canal, 4 horas da tarde. Eu já conversei um pouquinho ontem na live sobre Júnior Santos, o cuiabano, o Alisson, mas eu quero conversar mais um pouquinho com calma com vocês que acompanham aqui o canal. Daqui a pouco essa live vai estar passando aqui nos cards, aqui em cima, no final desse vídeo, vai estar aqui do lado nos relacionados, para você que não acompanhou. Primeiro, Júnior Santos. Ontem tivemos a informação de que o Atlético Mineiro fez uma proposta ao Botafogo pelo Júnior Santos de 48 milhões de reais. Isso tudo porque o Atlético está disposto a dar 4 anos de contrato para o Júnior Santos com um salário de 1.200.000 por mês. O dobro, praticamente, do que ele recebe no Botafogo. O Júnior Santos ele recebe no Botafogo 700.000 por mês e o Atlético Mineiro está disposto a pagar 1.200.000 por mês, 4 anos de contrato. O Botafogo pediu 48 horas para pensar na proposta, mas o Botafogo já deixa claro, se o jogador quiser sair, o Botafogo não vai dificultar uma saída, porque a proposta é boa para o Botafogo, 48 milhões de reais, e a proposta é boa para o jogador. Lembrando que quando o Botafogo compra o Júnior Santos do Fortaleza, na época o Botafogo pagou 1 milhão de reais. Então o Botafogo comprou o Júnior Santos por 1 milhão de reais na época do Fortaleza e pode vender por 48 milhões de reais. Olha, dando a minha opinião, cara, primeiro, eu lembro de algumas falas do John Textor. O John Textor já falou algumas vezes que ele não gostaria de perder jogadores para o mercado brasileiro. E isso me chama a atenção, porque a gente pode estar perdendo o Júnior Santos para um rival. O Atlético Mineiro vai jogar Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai jogar a Copa do Brasil. Então a gente pode estar reforçando um rival. E eu lembro que o John Textor falou que ele não gostaria que isso acontecesse no Botafogo. Agora vamos para o lado da proposta. É uma proposta muito alta. É uma proposta boa para o Botafogo. É uma proposta boa para o Júnior Santos. E como é que o Botafogo negocia essa situação? Deixa nas mãos do jogador. A decisão será do Júnior Santos. Ele que vai tomar a decisão. Se o Júnior Santos falar, quero ficar, ele vai ficar. Se o Júnior Santos falar, eu quero sair, para mim é melhor, o Botafogo vai aceitar. Porque, cara, podem reparar uma coisa. O John Textor, a proposta quando chega no Botafogo, se for uma proposta baixa, você pode chorar, você pode espernear, que o John Textor não vai vender. O Luiz Henrique está aí. O Luiz Henrique está doido para jogar na Inglaterra, mas a proposta ainda não agradou o John Textor, então ele não vendeu.
Então, cara, quando a proposta é baixa, o John Textor não vende. Agora, se a proposta é boa para todo mundo, o John Textor deixa nas mãos do jogador. A decisão será do Júnior Santos. Pô, o Botafogo tem que fazer um esforço, o Botafogo tem que cobrir essa proposta. Gente, para o Botafogo cobrir essa proposta, o Botafogo tem que pagar um salário de 1.300.000 ao Júnior Santos. Eu tenho certeza que o Botafogo não está disposto a isso, cara. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que nem o Luiz Henrique, nem o Almada receberam no Botafogo 1.200.000 por mês. Como é que você vai pagar isso no Júnior Santos? Cara, é um jogador que vai fazer falta? Muita. Eu não gostaria de perder o Júnior Santos, principalmente para o mercado brasileiro. É um jogador que tem força, um jogador que chuta bem com as duas pernas, um jogador que tem estrela, tem o carisma do Jacaré, né? Aquele carisma do Jacaré. É jogador que vende camisa, é jogador para se tornar ídolo aqui dentro do clube. Então você perder esse jogador é ruim em vários sentidos, dentro e fora de campo. Porque você achar um Júnior Santos no mercado, com as características que ele tem, ele melhorou muito, né? As tomadas de decisões. O Júnior Santos, ele melhorou muito como jogador. Então você encontrar um novo Júnior Santos no mercado é difícil. Eu não gostaria de perder, mas como eu disse, a proposta é boa para todo mundo e quem vai tomar essa decisão é o Júnior Santos. O Botafogo pediu aí 48 horas para pensar. Se o jogador falar, eu quero sair, eu acho que o Botafogo vai acabar aceitando. E se ele falar, eu quero ficar, ele vai ficar, mas aí o Botafogo teria que valorizar ele, aumentar o salário dele, e eu não sei se o John Textor está disposto a isso. Uma rapidinha, os jogadores voltaram a treinar ontem no CT Lunier, e nós tivemos as ausências ali do Luiz Henrique, que provavelmente está saindo do Botafogo, Júnior Santos, Savarino e Bastos. O Botafogo informou que hoje o Júnior Santos, o Savarino e o Bastos vão treinar, tá? Isso era um acordo que tinha entre os jogadores e o clube. O Júnior Santos, o Savarino e o Bastos voltariam depois. Isso já estava acordado. Ontem a torcida sentiu falta desses jogadores, o Botafogo explicou. Hoje eles voltam ao treino. Deixa eu falar com vocês sobre o Cuiabano, informações vindas da Turquia, negociações avançadas com o Fenerbahçe. Eu tentei informações com as pessoas de dentro do Botafogo, ninguém falou nada, tá? Então a gente tem que aguardar, porque as informações vindas da Turquia é que o Cuiabano, lateral esquerdo, ele tem negociações avançadas com o Fenerbahçe. Dentro do Botafogo, ninguém confirmou, pelo menos para mim, até o momento, ninguém confirmou essas informações. O Botafogo enviou uma proposta oficial para o Alisson, ponta direita, 19 anos de idade, da equipe do Atlético Mineiro, tá? Olha, bom jogador o Alisson, ele só tem 19 anos, ele é canhoto, muito bom de bola, ele joga na ponta direita. Na temporada passada, na reta final, ele começou a ganhar chances na equipe do Galo, sempre entrando bem. É um jogador muito interessante. Dando minha opinião, o Alisson pode ser o substituto do Júnior Santos, mas eles têm características diferentes, tá? O Júnior Santos tem mais força, o Júnior Santos tem estrela, o Alisson, ele já é mais o estilo do Luiz Henrique, aquele rápido para cima, habilidoso. O Alisson, ele tem o estilo do Luiz Henrique, a gente tem que lapidar ele, jogador de criação, muito bom jogador, só que a multa rescisória dele é 20 milhões de dólares, pelo que me falaram. Eu acho que o Botafogo não vai aceitar pagar a multa, né? Porque é uma multa muito alta, 20 milhões de dólares, eu acredito que se for para pagar isso, o Botafogo talvez possa pagar em algum jogador que esteja mais pronto do que o Alisson. O Botafogo fez uma proposta para o Galo, a gente não sabe os valores que o Botafogo ofereceu, mas as informações vindas de Minas Gerais é que o Atlético Mineiro não quer negociar o jogador com o mercado brasileiro. O Atlético Mineiro quer negociar ele com a Europa. Então, cara, talvez aí o John Textor vai ter que, mais uma vez, usar o Lyon para tentar convencer o jogador. Cara, muito bom mesmo. Ele é muito bom. Joga na ponta direita, canhoto. Tem o estilo do Luiz Henrique, tá? Só que é novo, tem que lapidar. Eu gostaria muito desse jogador no Botafogo, mas eu acho uma negociação
muito difícil, vamos aguardar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, vamos trazer as notas dos jogadores da vitória de ontem sobre a Portuguesa, segunda rodada do Campeonato Carioca, fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente finalizar, para a gente poder dar as notas, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Ó, o Botafogo venceu ontem a primeira no Campeonato Carioca, 2 para o Botafogo, 0 para a Portuguesa, segunda rodada da competição. Os gols foram marcados pelo Cauê, um golaço, e pelo Kaique, tá? O Botafogo volta a campo sábado, 4h30 da tarde, contra a equipe do Sampaio Corrêa, em Saquarema. E vamos ver se dessa vez o Jefinho vai ter condições de ir para o jogo. O Jefinho ontem, mais uma vez, nem relacionado foi. Notas. Começo com o goleiro Raul. Nota 6,5 para o Raul na partida de ontem. Seguro, boas defesas, dá um alívio na gente, né? Ainda temos esperança no Raul, né? Então, nota 6,5 para o goleiro do Botafogo. Ontem fez uma partida segura, com boas defesas, diferentemente do primeiro jogo. Então, nota 6,5 para o Raul. O lateral direito ontem foi o Newton. Eu dei nota 7 para o Newton. Muito bom na lateral ontem, é um coringa, né? O Newton joga de volante, de zagueiro, de lateral, marcou bem, deu uma assistência e quase fez um gol. Então, nota 7 para o Newton. Por pouco, quase foi o craque do jogo. A dupla de zaga, o Cauã e o Serafim. Eu dei a nota 5,5 para os dois, tá? O Cauã, ele sofreu ali na bola aérea, o Serafim também, então eu dei nota 5,5 tanto para o Cauã quanto para o Serafim, a dupla de zaga. Achei o jogo muito parecido dos dois, sofrendo ali na bola aérea. Lateral esquerdo ontem foi o Lobato. Eu dei nota 6 para o Lobato, não comprometeu, foi mais ofensivo do que o Lúcio, que vinha jogando na lateral esquerda, então nota 6 aí para o Lobato. Patrick de Paula, vamos para o meio campo agora. Eu dei nota 6,5, tá? Um bom jogo do PK, muita qualidade, né? Isso aí a gente sabe que ele tem, controle de bola. Então, nota 6,5 para o PK, querendo mostrar serviço, querendo fazer parte do elenco principal do Botafogo nessa temporada. Cauê, para mim, foi o craque do jogo. O Cauê, nota 7,5 para ele, o craque do jogo. Jogou um pouco mais recuado ontem, né? Na sua posição, gente. O Cauê, ele é volante, ele não é meia. E na primeira partida contra o Maricá, o Cauê ficou encaixotado entre os zagueiros, porque ele jogou um pouco mais ofensivo. Ontem não. Ontem o Cauê jogou ali como volante, recuado, deu uma dinâmica para o time, se movimentou, fez um golaço, o craque do jogo, o Cauê, nota 7,5, tem muita expectativa nesse jogador. E Arley ontem foi titular, eu dei nota 6 para ele, muita personalidade, bom jogador, né? Boas jogadas, nota 6 aí para o Arley. Vitinho, nota 5 para o Vitinho, não encaixou, ele se movimentou ali, tentou algumas jogadas, mas o Vitinho ontem não encaixou, depois acabou sendo substituído, então nota 5 para o Vitinho. Cara, vamos aqui para a baranga do jogo, Carlos Alberto. Nota 4 para ele, cara. Perdido no lado esquerdo do Botafogo, não aproveitou a chance mais uma vez. E eu tô falando sério com vocês aqui, cara. Eu acho que o Botafogo tem que procurar um destino pro Carlos Alberto. Ou vender, ou emprestar. Não tá dando, realmente não vai dar para aturar o Carlos Alberto nessa temporada. O baranga do jogo, nota 4. Matheus Nascimento, nota 6 para ele, tá? Quando ele saiu, quando ele recuou um pouco para armar, ele tem muita qualidade, né? Eu tô começando a achar mesmo, cara, que o Matheus Nascimento, ele é um camisa 10, ele é um segundo atacante, ele não é centroavante. Quando ele sai para armar, ele mostra qualidade. Então, nota 6 para o Matheus Nascimento, participou de um gol, ainda teve um gol anulado, então nota 6 para ele. Cauã Lindes, nota 5, tá? Demorou a entrar no ritmo, então nota 5 aí para o Cauã Lindes. Cauê Leonardo, nota 5,5, dificuldade pelo alto, depois acabou ali se encontrando no jogo, nota 5,5
para o Cauê Leonardo. O Lúcio e o Adamo eu deixei sem nota porque entraram ali no final do jogo. E o nosso técnico Carlos Leiria, eu dei nota 6,5 para ele, botou um time ontem mais ofensivo, um time dinâmico, então nota 6,5 aí para o nosso Leiria, nessa vitória do Botafogo por 2-0 diante da Portuguesa. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuide, fique com Deus. Boa quarta-feira, tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.